Gente, pelo amor de Deus, não existe querer ir pro Japão e não ter antecedência. Não é que não dê para trabalhar com o que tem, dá, mas cada dia que você vai deixando para depois, você vai dificultando ainda mais o trabalho. Então, só pra gente dar nome aos bois e você não ficar completamente perdida, vou listar para você quais são as possibilidades que dá para você ir pro Japão. Tudo que eu te falei aqui é possível você encontrar uma passagem por milhas que se encaixe em algum desses modelos. Tua passagem pro Japão tá assim, ó, na mão. Desde que você se atente para uns pontos que a gente vai conversar aqui. Olá, tudo bom com você? Vamos falar sobre uma passagem que tira o juízo do cidadão? Porque todo mundo inventou que quer ir pro Japão. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre como chegar no Japão utilizando milhas. A passagem com milhas, ela vai te fazer economizar muito mais do que você pagaria em dinheiro, especialmente se você pensar que uma parte das milhas vão estar acumuladas de forma gratuita. Óbvio, você pode ter toda a quantidade de milhas necessárias acumuladas de forma gratuita, é muito possível, desde que você tenha um gasto mensal elevado, e aí eu nem tô falando de cartão de crédito, mas eu tô falando você no mês ali faz muita compra, consome bastante, precisa realmente fazer muitas compras, faz isso de uma forma que converta isso para milhas e, consequentemente, você vai conseguir acumular uma quantidade muito maior de milhas, muito mais rápido. Tua passagem pro Japão tá assim, ó, na mão, desde que você se atente para uns pontos que a gente vai conversar aqui. Só que, mesmo que você não consiga acumular todas as milhas de uma forma gratuita com as compras do dia a dia, você também consegue comprar milhas. E é possível comprar milhas por um valor muito baixo. Então a gente consegue comprar milhas, pagar por aquela passagem utilizando milhas e ainda assim pagar mais barato do que pagaria numa passagem em dinheiro. E dá para unir as duas coisas. Dá para unir um acúmulo gratuito de milhas com a compra de milhas, complementa a quantidade necessária para emitir uma passagem. Pronto, a sua passagem está na mão. Isso assim, ó, acelera muito a vida, especialmente de quem não tem um consumo muito alto no mês. Quando a gente fala de Japão, a gente precisa ter em mente, e provavelmente você já sabe disso, que não tem um voo direto do Brasil para o Japão. A gente sempre tem que parar em algum lugar. Então, ou a gente vai estar parando nos Estados Unidos, ou a gente vai estar parando na Europa, ou a gente vai estar parando no Oriente Médio, ou a gente vai estar parando na Cidade do México. A gente sempre vai parar em algum lugar. E aí, para todas essas possibilidades, existe uma passagem por milhas. Tudo que eu te falei aqui é possível você encontrar uma passagem por milhas que se encaixe em algum desses modelos. A grande questão, e assim, eu vou ser muito honesta com você aqui nesse ponto, é o seguinte. De forma geral, quando a gente pensa em passagem por milhas, existem dois tipos de passagem. Então tem aquela passagem que você vai precisar trilhar um caminho muito mais fácil, é um caminho previsível, é um caminho que você vê acontecendo com uma frequência muito boa. E ainda assim a gente vê elas aparecendo. A passagem aparece. E é previsível isso. E tem um outro caminho, e você vê a passagem ali uma vez ou outra, mas é muito imprevisível. A passagem, ela aparece assim, ó, aleatoriamente, sem um padrão. Tem uma média de preço previsível, tudo isso, só que a disponibilidade daquela passagem é imprevisível. Então pode ser que apareça, pode ser que não apareça. Se a pessoa ela é CLT, se a pessoa ela tem uma data fixa, ela não tem flexibilidade nenhuma com aquela data, ela precisa ter aquele planejamento, porque é a viagem, é o momento que ela pode viajar. Ela não pode ficar contando muito com a sorte. Quando você olha para cada um desses cenários, você vê claramente, tem um caminho que é mais fácil para essa pessoa. Ele vai ser mais fácil para todo mundo, mas para essa pessoa especialmente é muito mais fácil, porque ela já sabe quanto vai custar, ela já sabe que a passagem aparece, que vai aparecer, ela só precisa seguir o protocolo e agir. E fazendo tudo certinho, tá assim, ó, 99% garantido. Não digo 100 porque não depende 100% da gente, então a gente não pode falar 100 nunca. Mas tá 99% garantido. Sendo que pelo outro lado, ela vai penar um pouco mais. Vai ser com mais adrenalina, vai ser com mais emoção, vai ser com mais aquela tensão assim, porque é um negócio mais
sabe? Então, a gente precisa ter clareza onde cada passagem se encontra. Se é no caminho mais fácil, se é no caminho mais difícil. E aí a gente vai precisar escolher as nossas batalhas. Pensa que a gente vai colocando vários filtros, né? Quando a gente pensa no Japão, a gente ainda adiciona o fator visto americano. Então, se é uma rota que tem parada nos Estados Unidos, você precisa do visto americano. Se você não tem visto americano, se você não tem flexibilidade de data, se você não tem milhas e nem quer ter o trabalho de acumular milhas em um determinado lugar que aparentemente é mais difícil de acumular milhas, você vai restringindo e diminuindo ainda mais as suas chances. Você vai dificultando ainda mais a sua vida. Então, Bru, eu não tenho visto americano e nem tenho pretensão de tirar esse visto agora. Tá, então tem como você se abrir para outras possibilidades? Tem como você se abrir para a possibilidade de ter milhas em um determinado lugar que vai facilitar a sua vida, pensando nesse cenário? E porque aí é complicado, porque na questão, quando a gente fala de milhas aéreas, pensa que as coisas existem da forma que são como são. Não é a gente que tem domínio, não é a gente que muda, não é a gente que fala que a passagem vai aparecer, por quanto vai aparecer. Não é, são eles. Eles criam as regras. Cabe a gente conhecer as regras e ver se a gente vai querer seguir ou não. E tem regras que vão facilitar a nossa vida, tem regras que vão dificultar a nossa vida. Então, eu preciso ter um pouco de flexibilidade e estar disposta a me ajustar no cenário que melhor se apresenta para mim. É como se fosse um relacionamento. Concessões precisam ser feitas. E tem concessões que só exigem um pouquinho de boa vontade do nosso lado. Então, essa mentalidade, ela é muito importante. E ela precisa estar alinhada para que você não gere uma expectativa e essa expectativa não seja atendida. Em resumo, o que a gente precisa analisar para poder decidir que caminho trilhar na emissão de uma passagem para o Japão utilizando milhas aéreas. Primeiro ponto, esse caminho vai precisar de visto americano? Se precisa de visto americano, eu tenho visto americano, eu estou disposta a tirar, dá tempo tirar, primeiro ponto. Porque com base nessa resposta, a gente já vai falar assim, olha, se você tem visto americano, você tem essa lista aqui de opções. Se você não tem visto americano, você tem essa lista aqui de opções. Você já vai direcionar o seu olhar para as possibilidades que não dependem, não exigem de um visto americano. Segundo ponto, quantas milhas são necessárias para emitir essa passagem? E qual é a facilidade de encontrar essas passagens? Porque você pode olhar e falar assim, eu tô vendo aqui a relação e para eu conseguir emitir essa passagem eu preciso de uma quantidade menor de milhas comparado com o outro programa. Só que nesse programa que exige uma quantidade menor de milhas, a passagem ela não aparece com tanta frequência, ela é um programa extremamente imprevisível. Pode aparecer essa passagem com esse preço muito bom, como também pode não aparecer. É uma incógnita. Existe a possibilidade, mas é aquela possibilidade que é boa assim. Eu não tenho data flexível. Se aparecer a oportunidade, eu estou pronta para pegar. Se não aparecer a oportunidade, eu vou por outro caminho, ou então eu não viajo nesse momento e eu deixo para viajar quando aparecer a oportunidade. É muito nessa vibe. Versus o outro programa, que tem uma passagem que exige uma quantidade um pouco maior de milhas, mas é aquela passagem que a gente sabe que aparece, a gente sabe quando vai aparecer e a gente sabe que o preço é aquele. Vai aparecer por aquele valor. Então, é muito mais certeiro, é muito mais previsível, é muito mais fácil. A gente precisa analisar esses pontos e falar, eu topo seguir por aqui ou não, eu prefiro seguir por aqui. E aí, quando a gente vê se vai seguir por aqui ou se vai seguir por aqui, a gente também olha, se eu for seguir por aqui, eu tenho que estar com milhas aonde? E se eu for seguir por aqui, eu tenho que estar com milhas acumuladas aonde? Porque o lugar onde você tem milhas acumuladas, tem milhas concentradas ali, vai ditar o ritmo da tua estratégia. Vai ditar a tua estratégia para emitir passagem é essa daqui e você não tem como mudar agora. Ou então vai falar, não, aqui você tem uma liberdade maior para seguir por um caminho ou outro. Então você precisa ter
a ciência de onde você precisa ter as milhas acumuladas para seguir com uma estratégia. E aqui eu tô ressaltando isso porque tem muita gente que quer ir pro Japão, mas nem olha pro programa do Esfera. Não olha pro Esfera. Descobriu que o Esfera existe ontem. Ou então olha e vira cara, porque o Esfera não tem muita promoção de compra bonificada. Só que o Esfera, ele te dá mais liberdade. O Esfera te possibilita mandar milhas para mais lugares, sendo um deles o que tem uma das melhores possibilidades para você ir pro Japão. Então, fica com milhas acumuladas, muitas milhas concentradas em um lugar que restringe as suas chances, te leva pro caminho mais difícil, e aí para dificultar ainda mais o processo, você não tem visto americano. Então você tá em um lugar que restringe as suas possibilidades, e como você não tem visto americano, fica ainda mais restrita. A gente analisa também qual é o nível de facilidade para cumprir com aquela estratégia. Porque tem um caminho que você vai precisar emitir uma única passagem e você tá no Japão. Já vem tudo conectado. Mesmo que você precise quebrar a viagem e comprar separado, é fácil de achar cada um dos trechos também. E tem outro caminho que você vai precisar fazer mais paradas, conseguir encaixar mais, encontrar mais passagens boas. Porque como você vai fazer mais paradas, você vai por outras vias, né? Outras rotas. Às vezes você não encontra tudo juntinho ali, saindo do Brasil, chegando no Japão. Não encontra essa passagem toda montada. Especialmente se não for via Estados Unidos. Então, se não tiver o visto americano, você muito provavelmente, e nem quiser ter pontos no Esfera, por exemplo, você muito provavelmente vai ter que encontrar uma passagem boa para a Europa. Da Europa você vai ter que encontrar uma passagem boa para o Japão ou para um outro lugar da Ásia para depois ir para o Japão. E aí é tudo truncado, porque tudo depende de encaixe. Depende de encaixar o tempo que chegou na Europa com a passagem boa para a Ásia aparecer ali próximo para você conseguir casar tudo. São muitas peças para encaixar. E muitas peças para encaixar por uma via que é imprevisível. Por uma via que aparece passagem boa assim, ó, esporadicamente e espalhado, de uma forma espalhada. Então são pontos que a gente precisa analisar. E o ponto-chave, ficou por último, mas não menos importante. Você precisa ter antecedência. Gente, pelo amor de Deus, não existe querer ir pro Japão, não saber nada de milhas, não ter milhas acumuladas, querer ir utilizando milhas para poder economizar e não ter antecedência. Só pra você ter noção, o melhor caminho que oferece assim a passagem de uma forma extremamente previsível libera a passagem cerca de 1 ano antes. E se é o melhor caminho, todo mundo tá de olho nele. Todo mundo tá de olho nele. Acontece o quê? A chance das passagens acabarem rápido, assim que abre o calendário, são altíssimas. Isso significa que, se eu tenho uma data muito fixa e eu quero beber a água limpa e eu quero garantir a minha passagem, eu preciso pegar ela assim que ela é disponibilizada. Que é quando? Cerca de 1 ano antes da data da viagem. E aí, a antecedência é você começar a aprender sobre milhas desde antes. É você começar a acumular suas milhas desde antes. Ah, Bru, mas eu te descobri agora e eu quero ir pro Japão e eu não tenho 1 ano antes. Tá, então a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Não é que não dê para trabalhar com o que tem, dá. Só que o que eu quero te falar aqui, e sendo muito honesta com você, é que dá para trabalhar com o que tem? Dá. Mas cada dia que você vai deixando para depois, você vai dificultando ainda mais o trabalho. E se você não tem visto americano, ai minha filha, você dificulta ainda mais. E chega num ponto que a gente fala assim, olha, vamos deixar essa viagem pro ano que vem? Vamos deixar essa viagem para depois, para você conseguir fazer o negócio de uma forma mais estruturada? Então, só pra gente dar nome aos bois e você não ficar completamente perdida, vou listar pra você quais são as possibilidades que dá pra você ir pro Japão e não precisa de visto americano. Você pode ir pro Japão voando com a Qatar, e aí vai ter uma parada em Doha, no Oriente Médio. Não vai precisar de visto americano. Você pode ir pro Japão voando com a Ibéria. Vai ter uma parada em Madrid, na Europa. De Madrid você vai pro Japão. Também não precisa de visto americano. Para você ter milhas na Qatar, para você ter milhas na Ibéria, você precisa acumular no Esfera. Então, é importante ficar atento a isso. É importante conhecer o Esfera para você ter milhas acumuladas lá. Inclusive, minha filha, quando você se tornar minha aluna, você já tendo milhas no Esfera, eu vou assim, ó...
querer te abraçar e te esmagar de felicidade, porque você não faz ideia do tanto que você vai se agradecer por ter milhas naquele programa. E aí, outra possibilidade é parando na Cidade do México, da Cidade do México indo pro Japão. Quem faz esse voo é a Aeroméxico. Ela é parceira da Smiles. Então você emite essa passagem com milhas da Smiles. Outra possibilidade, também utilizando milhas da Smiles, e aí é chegando na Coreia. Então você chega em Seul, você vai para Paris. De Paris você pega um voo para Seul. Quem faz essa rota é a Korean Air. E aí a Korean, ela vende esse trecho de Paris para Seul, assim, às vezes aparece por um valor, coisa de 70 mil milhas, 90 mil milhas. Às vezes aparecem uns valores bem bons. Então, valeria a pena, para quem não tem visto americano e tudo mais, você fazer essa combinação. Chegar em Paris, de Paris ir para Seul. Essa passagem você emite com milhas da Smiles também. Só que é uma passagem que é aquela história. Não é comum, a gente não vê aparecendo o tempo inteiro, é imprevisível. Então tem que fazer uma malemolência aí para conseguir combinar, encontrar uma passagem boa para Paris e encontrar uma passagem boa de Paris para Seul. Tudo que eu tô falando indo, você também consegue fazer voltando, tá? E aí, de Seul, se o objetivo, né, for Japão, de Seul você vai pro Japão, também com a Korean Air. É baratinho esse voo, coisa de 11 mil pontos. Esse já aparece com mais frequência. E você também emite ele utilizando milhas da Smiles. Outra possibilidade também é fazer um voo com a Air France de Paris para Tóquio. E aí, o que acontece? Essa rota já é mais difícil de aparecer com um preço tão atrativo. Então, a Korean cobra um valor muito melhor quando você pensa ali de Paris para a Coreia do que a Air France está cobrando de Paris para o Japão. Se conseguir escolher, dependendo do cenário que se apresentar ali para você, sai mais barato ir para a Coreia, da Coreia ir para o Japão, tudo utilizando milhas da Smiles, tudo voando com Korean. Quando você pensa na possibilidade de, Bru, eu tenho visto americano, você acrescenta aí nas suas possibilidades ir para o Japão voando com a Japan Airlines. E aí esses voos saem dos Estados Unidos e você consegue emitir essas passagens utilizando as milhas da Latam. É uma tabela fixa, é previsível, você só precisa encontrar disponibilidade e aí você faz essa rota pagando com milhas da Latam. Então, teria que encontrar um voo para chegar nos Estados Unidos. É fácil encontrar um voo para chegar nos Estados Unidos. É fácil também encontrar um voo chegando na Europa, só que nos Estados Unidos acaba tendo até mais... a gente vê muito mais oportunidades do que para a Europa. E aí, dos Estados Unidos, você vai para o Japão voando com a Japan Airlines. Uma outra possibilidade, também comparada nos Estados Unidos, é voando com a American Airlines. E aí, esse voo a gente consegue emitir ele utilizando milhas da Smiles. E você consegue encontrar ele lá na Smiles tanto separado, então um trecho dos Estados Unidos até o Japão, como também aparece oportunidades Guarulhos, Japão, uma parada nos Estados Unidos. Uma oportunidade com a passagem já toda montada. Dá para encontrar das duas formas. Se você encontra já uma passagem toda montada, vai te dar menos trabalho, que é aquele trabalho de ficar caçando os trechos de forma separada e tendo que, para casar certinho o dia e o horário que chegou com o dia e horário que vai ter que pegar o próximo voo. Então, assim, se conseguir tudo junto já, é melhor. Paz no teu coração. Eu já vi essas passagens sendo vendidas por 137 mil pontos, por 162, 167 mil pontos. Então, ela fica flutuando ali, de 130 a 167 mil pontos, o trecho, tá? Sendo muito mais comum na faixa dos 160. Então, é uma possibilidade a mais para quem tem o visto americano. Abre o leque. E aí, você pode fazer uma combinação de ir por uma rota, voltar por outra rota. Ir utilizando milhas de um programa, voltar utilizando milhas de um outro programa. Dá pra fazer uma volta ao mundo fazendo isso. Lá no Vivência a gente tem um mapa do Japão, então eu traço todas as possibilidades que tem pra você chegar no Japão e vou destrinchando uma a uma, pra você saber exatamente quanto custa, tanto o valor por milhas, quanto a quantidade de milhas que você precisa ter no programa de fidelidade para conseguir emitir essa passagem, em que programa de fidelidade essas milhas precisam estar acumuladas para você conseguir emitir essa passagem, quanto é que vale isso em dinheiro se você precisar comprar todas as milhas para poder emitir essa passagem, o que é muito difícil, porque você com certeza vai ter milhas acumuladas de forma gratuita que vai ajudar a reduzir o custo, como pesquisar essas passagens e emitir elas, qual é a frequência que aquela passagem aparece, quanto tempo de antecedência você precisa ter para emitir essa passagem, e escolher
escolher consciente qual é o melhor caminho para você. E aí tem as possibilidades na classe executiva, na classe econômica, se precisa de visto, se não precisa de visto. A gente traz um direcionamento extremamente filtrado e com foco para aquele destino, para que você consiga ter clareza para executar a melhor estratégia para você. E é isso. Eu espero que eu tenha ajudado a clarear a sua mente. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer outros vídeos abordando o assunto. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Beijo!